Olá, boa noite. Vindo aqui em mais uma live com um convidado super especial, que é a Andresa, lá da Farmaderma. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre medicamentos manipulados, cosméticos, vai contar um pouquinho pra gente a história da Farmaderma, que já é uma farmácia de manipulação consolidada aqui em São João del Rei. Eu já vou chamar a Andresa para começar o nosso bate-papo. Boa noite, Wanda, Jackson. Obrigada por estar aqui acompanhando. Ei, a Andresa aqui, ela já está entrando para bater um papo com a gente. Oi, Thaís, obrigada por estar aqui. Vamos participar de uma live também. Já deixo aqui meu convite para você, Thaís. Pessoal, só estou aguardando a Andresa entrar para a gente começar o nosso bate-papo. A Andresa é lá da Farmaderma. Ela vai contar um pouquinho para a gente a história da Farmaderma, que é uma farmácia que já está aí há 35 anos em São João del Rei. Ela vai contar um pouquinho essa história para a gente. Vai falar sobre os medicamentos manipulados e os cosméticos. Oi, Andresa! Oi, Jaira. Boa noite, Boa tudo bem? noite. Tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer é meu, seja bem-vinda, que seja a primeira de muitas lives que você participe aqui comigo. Com certeza. Andresa, vamos falar um pouquinho para o pessoal da história da Farmaderma. A Farmaderma é uma farmácia que já existe em São João del Rei há 35 anos, que você adquiriu e vem desenvolvendo esse trabalho maravilhoso aí à frente da Farmaderma. Conta um pouquinho para a gente qual que é a história da Farmaderma. Então, Jaira, a Farmaderma, ela já foi a primeira farmácia de manipulação de São João del Rei. Muita gente nem sabe disso, mas foi a primeira farmácia de São João. E ela já existe há 35 anos. Eu formei em 2005 e aí fiquei alguns anos me especializando. E aí eu trabalhei muitos anos em laboratório de análises clínicas, tinha um emprego assim, né, mais estável. Bruno também. Só que a gente optou, depois que a gente casou, a ter o próprio negócio. E aí o Bruno topou comigo. O Bruno é contador, meu marido, meu sócio. Ele é contador, advogado, então ele fica com toda a parte administrativa, burocrática, chata, né, da farmácia. E eu consigo ficar com a parte técnica, com o atendimento. E aí deu super certo, sabe? Essa parceria. E aí a gente já está com a farmácia há 10 anos. Hoje a gente Nossa, mudou, né? Tem 2 anos que nós mudamos para a sede própria. Hoje a gente modernizou os laboratórios, saímos do ponto que era aluguel, hoje a gente tem a nossa sede, e aí a gente mudou para pertinho, mas mudamos. E aí já tem 10 anos que a gente está com a Farmaderma. é uma empresa familiar, né, Andresa? Você e seu esposo que estão à frente aí da Farmaderma. Conheço muito o trabalho de vocês desde lá de quando vocês começaram, né? A gente sempre foi parceiro lá na TV. Conheço a qualidade do produto de vocês, super indico e parabenizo vocês aí por todo o trabalho à frente da Farmaderma para estar proporcionando para os clientes de vocês o melhor que tem em manipulados. Obrigada. Com segurança, com confiança, né? A gente tem uma clientela muito grande e assim que confia muito no nosso trabalho, sabe? A Uhum. farmácia de manipulação é isso, é confiança. E a gente trouxe também os clientes da história antiga da Farmaderma também. Então, assim, a gente tem cliente na Farmaderma há mais de 20 anos, que só liga e fala assim, olha o meu histórico, eu vou mandar minha receita atualizada, mas já está ali com a gente há mais de 20 anos na Olha farmácia. para você ver. Ela tem uma É a, história longa. é a credibilidade que vocês continuaram passando pela marca, né, Andresa? Por mais que vocês tenham comprado ela há 10 anos, os clientes antigos criaram essa confiança em vocês também, né? Sim, sim. Andresa, vamos falar um pouquinho que muita gente ainda
questiona o que faz um farmacêutico dentro de uma farmácia de manipulação? Qual é a importância de ter esse profissional aí à frente de uma farmácia de manipulação? Então, Shaira, hoje a farmácia de manipulação ela é vista como uma unidade de saúde. Então, assim, o cliente vai lá, o paciente vai lá, quer tirar dúvida da receita, ele leva os medicamentos que ele já toma e pergunta, estou com uma dorzinha no estômago, será que é algum desses? Será que está dando interação medicamentosa? Será que eu posso tomar esse medicamento no almoço mesmo? E aí a gente consegue fazer esse trabalho, né, de orientar o paciente, e aí, no caso, não, aí você tem que confirmar com seu médico, volta no médico, vê com ele a receita e tudo. Ou então, e o médico também já tem visto a gente como parceiro, sabe? Como médico, nutricionista, vários profissionais da saúde hoje ligam na farmácia de manipulação para tirar dúvida, para perguntar. Andresa, será que dá para. Eu quero passar 2 ativos para o paciente, mas eu quero otimizar esse tratamento, eu posso colocar os 2 na mesma fórmula, compatível, e aí manda áudio, sabe? Manda mensagem. Então, a gente consegue orientar tanto o profissional prescritor, quanto o paciente. E o farmacêutico ali, ele fica desde o atendimento, que é aquele paciente que chega e fala assim, o meu creme, eu não gosto de cheiro, não coloca cheiro de jeito nenhum, sou super alérgica. Até a produção e até entregar o produto, o medicamento, né, o creme, explicar direitinho como que ele vai usar. Então, Então, tem o farmacêutico toda. faz parte de todo o processo. Uhum. Inclusive as indicações, né, Andresa? Por mais que sejam produtos manipulados, existem as indicações, as contraindicações, por isso esse cuidado de vocês, enquanto farmacêutico, de estarem presentes lá na farmácia, né? Isso. Porque tudo, assim, e a gente precisa orientar, né? A gente pergunta, ou às vezes quando um paciente, um cliente chega e quer uma indicação, às vezes, de um natural, e quer saber mais, contraindicação, se ele pode tomar junto com os medicamentos que ele já toma, e aí, às vezes, o paciente quer tomar um medicamento natural e eu contraindico, olha, você quer tomar um termogênico, mas você toma um medicamento para pressão, e aí não vai combinar. E aí eles às vezes falam assim, vim para levar o medicamento natural, para comprar e não consegui. Mas é porque a gente está ali, eu faço essa função mesmo, de orientar o que tá certo, o que não tá, né? E às vezes eles vão até em casa de ervas, né? Assim, que eles conseguem comprar, às vezes até num pacotinho e tudo, e eles compram. Então, mas assim, pelo menos eu tô com a consciência tranquila de que eu orientei de que ele não deveria tomar, né? Sim, a Mas, sua função foi feita. é, mas tem né, esses acontecidos, assim, que o paciente não sai satisfeito. Eu queria tá tomando uma fórmula, eu queria tomar um termogênico e a Andressa não deixou, não passou, mas isso acontece de vez em quando. Todo cuidado é necessário, né, Andresa? Vamos falar um pouquinho? Muitas pessoas também ainda têm dúvidas em relação aos medicamentos manipulados e os industrializados. Qual que é a diferença deles? Então, Shaira, o principal é o quê? O princípio ativo. O ativo daquele medicamento ou daquele creme, aquele é o mesmo. Então, assim, o mesmo ativo que vai para a indústria farmacêutica, ele vem para a farmácia magistral, ele vem para a farmácia de manipulação. É o mesmo ativo. O que que muda? A indústria é larga escala, eles produzem em grande quantidade e às vezes eles só têm naquelas dosagens. Eu só tenho de 20 miligramas, a gente só produz de 20 miligramas, de 25 miligramas, de 50 miligramas, não tem mais. Na farmácia de manipulação, é personalizado, né? O medicamento do paciente ele é personalizado. A receita chega, aquela dosagem é para aquele paciente, aquela prescrição é daquele paciente. E às vezes, por exemplo, a gente recebe muita receita de um sachê para articulações. Esse sachê,
o médico às vezes coloca paciente diabético, o paciente avisa, olha, eu sou diabético, eu não gosto de sabor laranja, eu sou intolerante à lactose. Então, assim, a gente consegue fazer um produto bem personalizado, que é igual você comprar um pão, né? Você comprar um pão industrializado, igual um pão de forma já pronto, tem aquele, e um pão artesanal, que é aquele que o paciente fala, olha, Uhum. eu não quero com lactose, eu não quero com... Né? A gente consegue fazer algo bem personalizado para o paciente, de acordo com a receita dele, mas é um medicamento feito para ele. E aí tem essas individualidades, da gente conseguir colocar um sabor. Eu não gosto de que coloca creme na bisnaga, eu só gosto que coloca no pote. E os industrializados não, já vem prontos, daquela forma que tem. E as A embalagem, associações. a embalagem também, Andresa, o cliente pode escolher a que ele acha que é mais adaptável para o caso dele, então o manipulado tem todas essas questões. Sim, e tantas associações, né? Igual, por exemplo, tem médico que quer associar dois ativos e na manipulação ele consegue fazer isso. E às vezes, se for industrializado, ele tem que prescrever dois medicamentos. E às vezes o paciente fica tão pouco assustado que ele pega uma receita, tá aquele monte de medicamento, né? Porque tanto de tópicos que são os industrializados, é um por um mesmo. E o manipulado, às vezes, ele consegue colocar três numa fórmula, três ativos numa cápsula só. Otimizar mesmo o tratamento do paciente. Quanto menos medicamentos ele tomar, mais ele vai se adaptar ao tratamento, né? Eu quero que você fale agora, Andresa, sobre isso aqui que você me mandou. E é um caso de Ah, amor seríssimo, a pinetonina, o cheiro dela, os efeitos dela. E eu tô com um problema aqui em casa porque o marido amou, eu tenho que dividir, sabe? Ele vê eu sim, os passando, ele pacientes estão quer tudo tudo e dividindo. você. E ele falou assim, Chay, o cheiro é bom e realmente, né, conforme a gente vai usando, vai se adaptando, a gente vai percebendo mesmo os benefícios. Fala um pouquinho pra gente sobre a pinetonina lá. Então, a pinetonina, Shaira, são óleos naturais, óleos essenciais, né? E a pinetonina, ela é da Infinity Farm, ela já vem pronta para a gente, da Farmácia Magistral, é um produto exclusivo da Farmácia Magistral, e ele é um blend, então são misturas de óleos essenciais para ter essa função calmante, tranquilizante. Então, a gente tem a pinetonina do ambiente, que os pacientes colocam no travesseiro, no lençol, colocam no escritório, hoje, né? Ou então num quarto que o pessoal hoje está trabalhando em casa, né? E coloca no quarto para tranquilizar. É como se fosse uma aromaterapia mesmo. E está dando muito certo. A gente está recebendo muito retorno, tanto esse que é Rolon, que é de passar nas zonas quentes, né? Quanto Uhum. esse de ambiente, e tem o spray nasal. O spray nasal também é de efeito imediato, também são óleos essenciais, e também está dando muito retorno. Os pacientes têm ligado, falando que adorou, que o marido experimentou também, que deu super certo. E são naturais, né? Assim, é lógico que durante com o passar dos dias você vem percebendo esse benefício, essa ação calmante, tranquilizante. Uhum. E A hoje o luz, pessoal está buscando muito essa opção. A gente tá buscando, e os pacientes, a gente está buscando para oferecer, né, um produto com segurança, com qualidade, e os clientes, os pacientes estão buscando, porque o momento que a gente está passando realmente é um momento de muita incerteza, de muita ansiedade, e eu acho que esses produtos naturais podem ajudar a conseguir atravessar aí, pelo menos, um pouco mais de calma, né? a Lu, um beijo para você. Obrigada por estar aqui. Tá perguntando, Andresa, se grávida pode usar. Então, a grávida não tem estudos. A pinetonina, ela não tem estudos com gestantes. Então, a gente não indica por não ter um estudo comprovado, né? Se tem alguma reação ou não. Então, a gente Uhum. não indica. Vários medicamentos naturais, grávida,
Mas não é natural? Eu falo, é natural, mas todo medicamento natural pode ter uma reação adversa, pode ter uma contraindicação. Então, não é que todo medicamento natural, idoso, gestante, pode usar, não. Uhum. A Cléria está perguntando aqui pra gente sobre alguns óleos essenciais. Precisam ser ingeridos. Onde vende as cápsulas? Na Farmaderma, vocês trabalham com as cápsulas dos óleos essenciais, Andresa? Não, eu acho, tem uns óleos essenciais, esses eu não trabalho, são óleos essenciais, eu acho até que é da doTERRA. E o Uhum. pessoal é para uso oral, e aí eu não sei quantas gotas que o estudo mostra lá, e aí precisa colocar em cápsulas. E as nossas cápsulas são cápsulas gelatinosas, né, fininhas, e aí eles podem colocar esse olhinho, quantas gotas que foi indicado aí, né, para ela, e a gente vende a cápsula vazia, né, a gente vende a cápsula vazia e ela consegue colocar o olhinho dela nessa cápsula. Entendi. Mas eles já compram esses óleos essenciais de uso interno, eles já compram, tipo num estojinho. Hoje o pessoal está fazendo muito uso desses óleos essenciais. Uhum. Andresa, você comentou com a gente aí da pinetonina, esse momento que a gente está enfrentando de um pouco de angústia, ansiedade por conta da pandemia. Como que vocês lá na Farmaderma estão passando por esse momento? Vocês têm produtos em relação ao Covid? Como que está isso para vocês lá? A gente tem vários produtos, né, de prevenção. Para tratamento é o que chegar de prescrição, mas para prevenção a gente tem o álcool 70, né, em spray, líquido, o álcool 70 gel, a gente tem o álcool isopropílico, que é o indicado para aparelhos, o celular, que a gente leva muito para a rua, né, a gente precisa fazer a desinfecção desse utensílio para chegar em casa. A gente tem vitaminas, minerais, que hoje médicos vêm indicando, olha, toma um zinco, toma uma vitamina, para fortalecer seu sistema imune, porque a gente não tem outra opção. A opção que a gente tem é fortalecer o nosso organismo, porque não tem a vacina, a transmissão, a gente faz a nossa parte usando máscara e tudo, mas a gente pode, às vezes, contrair, e às vezes dentro de casa mesmo, né? Uhum. E ali na farmácia, para a gente, no atendimento, o que mudou muito foi a máscara. Mas o resto, tem funcionárias, tem colaboradoras minhas aí online, e elas sabem, de resto, não mudou muito. A gente não teve uma mudança drástica, igual vários estabelecimentos vão sentir muito. Porque a Uhum. gente já usava o álcool 70 o tempo inteiro na farmácia, a desinfecção de tudo na farmácia já ocorria. Lá dentro, as meninas já trabalhavam, todo mundo já trabalhava de touca, propé, máscara, luvas, jaleco. Então, assim, não mudou muito. Lógico que mudou. A gente hoje faz mais treinamentos, as planilhas aumentaram, né, de registro de desinfecção de ambiente, troca de filtros. É, Mudou essa parte assim mais burocrática de estar registrando e tudo. Mas ali na farmácia, no atendimento, a gente sempre teve álcool para o cliente. Nosso entregador, ele sempre levou álcool com ele sempre teve o maior cuidado de separação ali das entregas. Então, para a gente não teve uma mudança muito grande. Mas a máscara, sim, porque hoje a gente tem que atender com a máscara, com o protetor facial. O cliente chega e às vezes, esqueci a máscara no carro. A gente não pode deixar entrar, então a gente tem que dar uma máscara para o cliente, para ele conseguir entrar, explicar a receita dele, como que ele vai querer. E a gente vem orientando, sabe, Shaira, a tentar entregar o medicamento, o cliente ligar, a gente coloca WhatsApp, né, vários meios para a gente estar comunicando à distância. E aí as receitas, quando eu tenho dúvida na receita, em porcentagem, às vezes de creme, meu entregador vai lá, busca a receita, traz, eu tiro a dúvida, faço e depois eu entrego o medicamento para evitar do cliente ficar saindo mesmo, né, nesse Uhum. momento.
a gente tende a oferecer bem o atendimento à distância. Que isso também eu estou sentindo, porque o cliente, quando ia na Farmaderma, ele queria um abraço, ele queria que colocasse a mão no ombro para falar que não, esse medicamento vai dar certo, vai dar tudo certo, sua receita está certinha, você vai ver, daqui a um mês você já está outro. E aí, isso o cliente está sentindo falta, porque a gente tem um distanciamento e ele fica longe, e às vezes ele fica Uhum. olhando, sabe, perguntando se eu não posso chegar um pouco mais perto, para ele falar o que ele queria falar, mais, né, mais baixinho. Mas nesse momento não tem muita opção. Mas a gente É, não sentiu muito, não. é para o conforto do próprio cliente, né, Andresa? De vocês que estão lá atendendo e do cliente manter todos esses cuidados, né? A gente pode contar aqui que nós vamos mostrar seu processo de produção, vamos Ah, mostrar sim. lá na Farmaderma. Semana que vem eu vou estar lá com a Andresa. A gente vai fazer algumas imagens da parte de produção dela para vocês conhecerem melhor todos os cuidados de como são manipulados os medicamentos lá na Farmaderma, né, Andresa? E o cliente ele tem uma curiosidade, né? Porque assim, é um setor onde a gente não pode fazer visitação, né? Ele fica fechado, só entra paramentado, tem todo um POP para visitante, uma orientação para visitante. Então, eles têm uma curiosidade como que é o laboratório, como que os setores são divididos, onde que eu fico. E aí, essa visita vai ser interessante. Eles vão conseguir matar a curiosidade Vai sim, a gente vai deles. mostrar muita coisa para eles. Andresa, É, alguns cosméticos também podem ser manipulados. São todos ou só alguns? E como que é a manipulação desses cosméticos? então, não são todos. Tem vários cosméticos aí que tem, né, tem patente, a gente não consegue os ativos, a gente não tem acesso aos ativos. É, Lá na farmácia, geralmente o dermatologista prescreve. Quando é assim, um medicamento, igual, por exemplo, protetor solar, um sabonete líquido que ele quer que coloque uns extratos naturais, e aí não tem na farmácia convencional, né? Não tem esse manipulado. E aí a gente consegue fazer de acordo com a receita do paciente, mas não são todos. Vários a indústria não disponibiliza para a farmácia magistral. Hoje a farmácia magistral tem vários ativos, inclusive oral, igual nutracêuticos, que é só da farmácia de manipulação, não existe na indústria, só tem na farmácia de manipulação. Uma vez saiu até uma revista, eu não lembro qual que foi, não sei se foi Mais Saúde, o ano passado, que falou os milagres escondidos na farmácia de manipulação. Os milagres da beleza escondidos na farmácia de manipulação. Porque a gente envia as novidades, o que chegou, para os médicos, né, os dermatologistas, para os profissionais da estética, mas a gente faz uma propaganda ou outra, igual o Instagram, mas muita gente não sabe, porque não fica exposto, né? Aquele ativo ele fica no laboratório e aí a gente só utiliza ele quando chega a prescrição, quando chega um pedido. Então eles falam que ficam escondidos por isso, porque a gente leva a informação para o médico para ele poder prescrever, mas tem muitos ativos de antidade, de beleza, que só a farmácia de manipulação tem. Nossa, então é o diferencial fazer cosmético manipulado, né, Andresa? E porque a gente pode fazer personalizado, né, de acordo com a paciente. Então, às vezes, muita paciente é alérgica a vários ativos, às vezes, o paciente tem a pele muito oleosa e o que tem pronto é creme, então a gente consegue ter essa opção de fazer em gel, que é uma base seca. Tem o tom da pele também, a gente pode estar colocando o tom aí no protetor solar. A essência, que cosmético, a gente gosta de um cheirinho, né? Então a Uhum. gente dá essa opção. A gente tem essência de açaí, tem essência de Dove,
a gente tem várias, castanha do Pará, então a gente dá essas opções para ficar bem personalizada, aí bem do jeitinho que eu gosto, que eu uso. Andresa, vou mostrar aqui que eu tenho várias coisas lá da Farmaderma para você falar um pouquinho pra gente. Esse aqui chegou essa semana que a minha médica me passou, que são os lactobacilos. A Isadora me receitou, aí vem num saquinho assim, né? A gente dilui em água e toma todos os dias pela manhã. Conta um pouquinho pra gente quais são os benefícios da gente consumir o lactobacilos. Isso. Os lactobacilos, ele vai restaurar a sua flora ali intestinal. A saúde da gente está no intestino, né? A imunidade da gente, porque se vitaminas e minerais foram todos eliminados, é, e aí se a gente não tiver essa seleção que esses lactobacilos, eles fazem essa seleção ali no, ele tem essa função, é como se fosse os soldadinhos, né? São os soldadinhos do nosso intestino. Então, ele vai estar fortalecendo nosso sistema imune, ele vai estar ajudando na nossa saúde em geral, como um todo. E a gente tem que ingerir porque a gente vai perdendo essa flora. Essa flora ela vai morrendo. Então, a gente tem que estar ingerindo aí, às vezes, um pool de lactobacilos, que são vários lactobacilos. O nutricionista prescreve muito para otimizar o tratamento do paciente. Então, não adianta, às vezes, um nutricionista prescrever uma fórmula, se ele não passar o lactobacilos, aquela fórmula não vai ter a ação esperada. Ela não vai fazer toda aquela ação. Porque os lactobacilos, o intestino que deveria estar ajudando ali, a flora dele está deficiente. Então, a gente também tem de sachê, a gente tem recebido muita prescrição do PEG. O PEG é um ativo para melhorar a função intestinal e melhorar o fluxo ali. Muito paciente hoje tem constipação e é um ativo seguro. É muito prescrito para idoso, muito prescrito para criança, o que muda é a dosagem, né? Os médicos às vezes me mandam áudio perguntando, Andressa, qual que é a dosagem mesmo? Eu estou com um idosinho aqui no consultório e eu quero prescrever o PEG, que eu sei que é seguro, mas quantas gramas por quilo? Porque aí eu já vou fazer a prescrição dele. Então, os médicos têm, os nutricionistas têm cuidado bem da função intestinal, porque senão os outros medicamentos não vão funcionar bem. Entendi. Eu tenho aqui também, Andresa, eu sou a dos manipulados. A Passiflora Valeriana e Camomila. Esse aqui é bom para tomar à noite. Qualquer pessoa pode tomar? Quais que são os benefícios desses compostos aqui? Então, essa fórmula sua foi prescrita pela sua médica, né? A ginecologista, não foi? Sim, minha Então, médica me passou. Por conta dessa pandemia, desse período assim, a gente perde um pouquinho o sono, a ansiedade, e eu gosto muito de quanto mais natural, para mim, melhor. Então, ela me sim. prescreveu esse. Essa fórmula é como se fosse um chá, só que ela prescreveu em cápsula, né? Muitos pacientes não gostam de ficar preparando chá e tudo, então eles estão tendendo a prescrever mesmo a fórmula em cápsula. É uma fórmula calmante, passiflora maracujá, né? A valeriana que a gente tem que tomar um pouco de cuidado na dosagem. Então, assim, tem paciente que não pode com a valeriana, tem paciente que a dosagem tem que ser bem baixinha, mas a passiflora e o outro ativo é qual? É a Daí? camomila. A Camomila. camomila. Aham. A camomila e a passiflora são os chazinhos mesmo, que a gente já está acostumado. A valeriana é um ansiolítico natural, e a valeriana, a gente só toma cuidado com a dosagem. Então, assim, é um fitoterápico, é um natural, mas as dosagens precisam ser avaliadas. E aí eu falo para pedir orientação para o farmacêutico, monta uma fórmula calmante para mim, eu tomo tal medicamento, para a gente conseguir fazer uma fórmula adaptada para aquela paciente.
E aí tem noites tranquilas, de sonos bem gostosos, né, Andresa? Porque é um calmantezinho, né? É como se Aham. fosse um chazinho mesmo. Então ele te acalma, faz você pegar no sono e mantém aquele sono tranquilo durante a noite. Ótimo. Você me mandou aqui, eu não conheci, eu conheci o dia que você me mandou aquele sachêzinho do chá emagrecedor que a gente toma gelado. Eu amei, porque a gente que fica nessa correria até ferver água para fazer chá e tal, isso aqui a gente só Ai, coloca né, na água gelada e toma. Quais que são os benefícios desse, Andresa? Aqui é o que você me mandou, gengibre, chá verde, chá branco, quitosana, limão e citros. esse chá, ele é um chá mais termogênico. Então, ele ajuda na queima de gordura e ajuda na função intestinal. Então, assim, a gente indica nessa dosagem, as dosagens que eu coloco em cada sachê são dosagens para tomar uma vez ao dia, não, e por 3 meses, não é um período super prolongado. Tem fibras aí, então vai melhorar a sua função intestinal e tem os ativos termogênicos. Então, assim, uma caminhadinha que você fizer com esses ativos aí, você já consegue fazer o organismo ter aquela queima de gordura, né? E diminuir um pouco o peso. E ele é gelado, então você dilui ele em 700 ml de água gelada, aquela garrafinha, né, de água, e toma aí durante a manhã ou durante a tarde. Eu tinha os chás que eram diluídos em água quente, água morna, e aí que está a questão da farmácia de manipulação, que os pacientes dão retorno e falam, não, mas esse chá para ficar fervendo água, esquentando água, não dá. E aí eu desenvolvi essa fórmula gelada, colocando um aromazinho, né, para ficar igual um suco, e deu super certo. As pacientes me procuram, perguntam, né, se podem tomar e tudo, eu indico. Às vezes algumas eu troco alguns ativos, às vezes algumas eu incluo um pouco mais de fibra, às vezes o intestino não funciona muito bem, então eu aumento um pouquinho. Então a gente faz de acordo com o paciente. E aí, Andresa, qualquer pessoa pode tomar ou ele também tem contraindicação? Por mais que seja um chá? Tudo tem contraindicação. Eu falo que assim, tem casa de ervas, né, desses produtos naturais, tinha que ter um profissional de saúde para poder dar uma filtrada, se o paciente pode, não pode. Então, assim, um paciente hipertenso que toma um medicamento de pressão, para controlar a pressão, o ideal não é que ele tome um chá verde, por exemplo. Entendeu? Então, assim, tem que ter um profissional de saúde para poder dar uma filtrada e falar o que dá, o que não dá, o que é indicado, o que é contraindicado no seu caso, Então, né? Mas mesmo o medicamento sendo manipulado, tem todos os cuidados que quando você vai numa farmácia convencional, né? todo medicamento, tudo, mesmo natural, mesmo aquele. Eu lembro que eu já vi uma vez um pacotinho de chá 15 ervas. E aí o paciente pega, são um monte de ervas misturadas ali naquele pacotinho, e o paciente chega em casa, faz uma dosagem ali no olho ali e coloca numa água fervendo. E você não sabe quais são as que tem e qual a quantidade de cada uma. E aí você dilui, eu vou tomar 3 vezes por dia, porque fala que ele é bom para emagrecer, ele é bom para acalmar. E aí altera a pressão, vai lá em cima. Gente, não estou entendendo, minha pressão está tão alta, eu estou tomando só chazinho. Mas está tomando só chazinho, mas o chá tem tanta coisa que deu reação com o antipertensivo dele. Entendeu? Então, o ideal é sempre procurar assim, mas eu não quero ir no médico, eu quero tomar uma coisinha só. Então, procura um farmacêutico, procura um nutricionista, né, para fazer uma avaliação. Porque você pode arrumar um Certo. outro problema, né?
Não acha que é natural, que foi manipulado, pode sair tomando não, né, Andrés? Vamos tomar cuidado. Não, nossa, tem. Andresa, eu tô controlando nosso tempo aqui e eu fico impressionada como que 1 hora numa live voa. Acho que o papo Eu fica... achei que ia ser muito tempo. Não, parece que a gente vai conversando, conversando, vai fluindo tanto que a gente não percebe tão rápido que passa. Você quer deixar pra gente mais algum recadinho, falar de mais alguma novidade que tem lá na Farmaderma que nós não falamos aqui? Ó, tem uma pergunta aqui da Vanessa. Se os chás já fazem efeito nas primeiras doses ou se é a longo prazo? Uma ótima pergunta, Vanessa. Faz efeito imediato, igual, por exemplo, um chá diurético, que a gente tem na farmácia, o chá diurético de Amora, ele tem alguns ativos, igual a cavalinha, que é diurético. Lógico que a gente faz uma avaliação, né, com o paciente, se ele deve tomar esse chá, quais os medicamentos que ele já usa, mas ele faz efeito de imediato. Então, o paciente começa a perceber que aquela retenção de líquido que ele estava tendo, aquela semana ele estava se sentindo mais inchado, com as pernas mais pesadas. Naquela semana que ele tomou o chá, ele já percebe uma melhora. Ele já dá um retorno para a gente falando que ele desinchou, que ele tem ido mais vezes ao banheiro. Então, dá Então, efeito imediato. Não é assim a longo prazo, não. uhum. Agora, tem alguns outros medicamentos manipulados que o efeito demora um pouco mais, né, Andressa? Tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? Igual, por exemplo, essa fórmula sua, né? Uhum. Calmante, que você toma à noite, não é um tarja preta, que haja a nível de sistema nervoso central, né? Que logo que você toma, eu apaguei, meia hora eu apaguei com o medicamento. Não, é a Não. longo prazo, um medicamento natural, e aí você vai tomando todo dia, aí é gradativo, né? Hoje eu já dormi mais cedo, hoje eu dormi, consegui ter um sono profundo por mais tempo. É, mas é gradativo o efeito do natural mesmo. Não é igual Uhum. esse que age a nível do sistema nervoso central, não. A Vanessa está perguntando se comprar em cápsula é o mesmo que tomar o chá, no caso daquele emagrecedor que nós falamos. A gente pode colocar em cápsula. Muitos pacientes não gostam de tomar em chá, não gostam de ficar diluindo em garrafinha. A gente desenvolveu essa fórmula em chá até para forçar o paciente a tomar água, né? Porque muitos nutricionistas me dão esse retorno. Fala assim, Andresa, coloca no rótulo que para tomar essa cápsula tem que tomar junto com 2 copos d'água. Aí é uma forma da gente estar forçando o paciente a tomar água. Então, essa fórmula que a gente desenvolveu de diluir em 700 ml de água gelada, aí força o paciente a estar tomando água. Mas pode ser feito em cápsula. Não gosto, a gente faz em cápsula, coloca as dosagens que ele pode tomar e pode sim, mesmo efeito. Ó, eu tô contando tempo aqui. Ai, vem mais uma pergunta. Vamos ver se a gente consegue responder essa rapidinho. Uma pessoa que toma corticoide, qual seria um bom chá para ajudar na retenção de líquidos? Então, a pessoa que toma corticoide, ela já tem essa retenção de líquido mesmo, já é esperada. Geralmente, o corticoide, o médico passa por um período pequeno, né, um período curto, porque já tem essas reações esperadas. Mas a gente pode ser um chá de cavalinha, a gente pode fazer cápsula. A gente tem 3 ou 4 ativos naturais que são diuréticos. E aí a gente, se não estiver tomando nenhum outro medicamento, só com corticoide, a gente pode estar fazendo uma fórmula diurética em cápsula natural. Aí a gente avalia se está tomando anticoncepcional, a gente avalia outros medicamentos, se o paciente estiver tomando. Andresa, então, quem quiser conhecer a Farmaderma, sabendo que vocês estão tomando todas as medidas de precaução, atendendo as pessoas com segurança, as pessoas podem ir lá na Farmaderma, desde que siga todos esses protocolos, né, que vocês estão seguindo lá. Onde que fica a Farmaderma? Se as pessoas quiserem ir lá, fazer um pedido, comprar um produto. E aí deixa pra gente também o telefone, né, para quem
tá aí mais em casa, prefere pedir por telefone. Vocês dão toda assistência por telefone também, pelo WhatsApp, as meninas sempre respondem, né? Quais que são os números de contato e endereço de vocês? Então, Shaira, eu queria deixar aqui, eu quero ficar à disposição para o pessoal tirar dúvida, porque eu sei que nesse momento os pacientes, os clientes não estão tendo muito acesso, estão com medo de ir em consultório, estão com medo de ir em hospital, Santa Casa. Então, assim, a gente pode tirar uma dúvida e fazer uma orientação, ó, você precisa procurar um médico da área tal, e a gente consegue dar uma orientação, né, nesse momento que o pessoal está mais ansioso. A gente está na Rua Frei Cândido, ali perto do supermercado Monte Rei, foi para lá que a gente mudou, já tem 2 anos. O telefone, a gente tem o WhatsApp, que é o 984190069. E a gente tem o fixo, que é onde a gente pega os pedidos, a gente orienta a mandar as receitas, as fotos das receitas para o nosso WhatsApp, que é o 3371-8474. Então, pode fazer pedido pelo WhatsApp, pode ligar, ou se sentir confortável, pode ir até a farmácia. A Andresa está sempre lá, né, né, Andresa? Tem sempre farmacêutico lá na farmácia para poder tirar as dúvidas, auxiliar qual que é a melhor fórmula, dar dicas. Então, você está sempre disponível lá, né, Andresa? Sim, estou à disposição. A gente está lá o dia todo. E se quiser ir na farmácia, tem cliente, tem idoso que não adianta, ele quer o atendimento presencial, quer explicar o medicamento dele, a gente está lá, a gente está tomando todas as medidas de prevenção, de cuidado com o cliente e o cuidado com os funcionários, né? O nosso cuidado também. Então, Andresa, ó, na semana que vem eu vou estar lá com a Andresa, nós vamos mostrar para vocês todo o processo de produção, para vocês conhecerem um pouquinho mais a Farmaderma, a qualidade dos produtos que eles manipulam lá. Andresa, muito, muito obrigada por estar aqui comigo, você é sempre muito bem-vinda. Já deixo aqui mais um convite para a gente estar falando sobre outros assuntos que a manipulação é muito ampla, né? Dá para a gente falar muita coisa. Obrigada. Sim. Obrigada a você, Shaira. Adorei o convite. E eu te espero lá no sábado para a gente fazer matar a curiosidade, né? Como que é lá dentro, o setor de produção. Combinado. A todos que nos assistiram, muito obrigada. Quem chegou agora no finalzinho, vi várias pessoas entrando aqui agora. A live vai ficar gravada no meu IGTV. E eu estou aqui junto com a Andresa, tudo que ela tem de novidade lá na Farmaderma eu também vou compartilhar aqui com vocês. É a farmácia que eu confio, tenho muito carinho por você, Andresa. A vida sempre faz a gente se reencontrar, né? Sim. Em vários momentos. Então, assim, apoio muito o seu trabalho, porque sei que você realmente é uma profissional que trabalha com excelência e com qualidade, e é isso que a gente tem que prezar. Então, conta sempre comigo aqui. Obrigada, viu, Shaira? Obrigada mesmo pela confiança, pela parceria. Muito obrigada. Obrigada a você, boa noite. A gente se vê semana que vem. Tchau, gente. Obrigada, Shaira. Beijos. Tchau.